Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje julgamento que pode manter a possibilidade de prescrição em processos de ressarcimento em casos de improbidade. Após votos de 6 ministros para que as ações prescrevam em 5 anos, os 2 contra a prescrição, o julgamento foi suspenso na semana passada. O caso será retomado nesta quarta-feira, pois faltam votar os ministros Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e a presidente do STF, Carmen Lúcia. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que o prazo de 5 anos traz segurança jurídica e não implica prejuízo ao combate à corrupção. O prazo prescricional não é para aplicar sanção A, B, C ou D. O prazo prescricional é o prazo que se autorizou o poder público a promover uma ação para responsabilização por ato de improbidade. O ministro Luiz Edson Fachin discordou e afirmou que a Constituição diz que há prazos de prescrição estabelecidos pela lei, mas exclui as ações de ressarcimento. Segundo ele, excluir esse limite é uma questão de proteção do patrimônio público. Eis que, tendo em vista que foi mencionado pelo ministro relator a questão atinente à ofensa à coisa pública e, portanto, à corrupção, eis que, não rara, a prescrição é o biombo através do qual se encobre a corrupção e é o dano ao interesse público. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator Alexandre de Moraes, assim como Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber foram contra a prescrição. Se o resultado for confirmado, um processo que peça a devolução de dinheiro público só poderá ser iniciado até 5 anos depois da data em que for descoberto o desvio. O caso vale para todas as instâncias da justiça em todo o país e 1.000 processos que estão em andamento serão atingidos. A prescrição é um instituto muito importante para a liberdade e a vida do cidadão. O que é isso? Ele não pode praticar um crime qualquer que ele seja com 20 anos de idade e ser julgado 50 anos depois, quando já é idoso, com mais de 70 anos. Ou seja, dá-se ao Estado já que ele acusa. Quem acusa é o Estado, é sempre o Estado. Ele tem um tempo para concluir essa acusação. Isto é prescrição. Os corruptos estão saltando de alegria. Mas país. os libertários, os cidadãos... Não, bandido, também. libertários não. Os cidadãos também. Não, eu não. Graças à Constituição... Eu defendo a liberdade, não corrupto. Mas eles são corruptos, se o senhor defende a liberdade... Anda. O senhor defende a liberdade no curso de meio século. Não estou dizendo meio século. O senhor não pode... Não, vamos estipular um prazo. Tudo é bandido, não é, professor? Tudo. Tem 50 mil bandidos, tem 200 milhões de brasileiros. Claro, mas que vivem sob a égide da Constituição. Mas esses não usam da prescrição. A grande questão que usa, é que isso daqui... Que usa. Olha, o senhor atropelou uma pessoa na 23 de maio, é condenado a 50 anos? Olha, se roubar um shampoo, vai preso. O Dias Toffoli deixa o pessoal preso e liberta o Zé Dirceu. A coisa toda vai é o seguinte, preso dentro do prazo prescricional. 5 anos para um país que a justiça não anda é você sinalizar um sinal, dar um sinal verde para os corruptos, falar, você rouba, nós vamos arrumar todos os subterfúgios legais que estão aí, vamos enrolar na primeira instância, segunda, terceira, quarta... Não é a defesa que enrola, porque o prazo da defesa é 10 dias, 3 dias, é 15 dias. E os recursos do Luiz Estevam? Isso fica no Poder Judiciário, que é impregnado, são milhões de processos. Mas tem recurso, observe o caso do Luiz Estevam, só foi preso porque o Ministério Público Federal bateu e conseguiu finalmente que o Luiz Estevam fosse preso. Do MP. Faça isso. Ele paga para isso. Sim, claro. Foram 34 recursos que o Luiz Estevam fez. Ele demorou anos para ir para a cadeia e agora virou dono da papuda. O pior é que ele virou dono do presídio. Quer dizer, você levar o sujeito preso demorou, agora ele dá as ordens no presídio. Tem de acabar. Por isso que muitas vezes o cidadão, irritado com tudo isso, opta por um candidato até de extrema direita, porque o candidato de extrema direita fala qualquer negócio, diz eu vou acabar com tudo isso. A pergunta é como ele vai acabar. Agora, num país que a justiça não anda, prescrever um crime de 5 anos, um desvio de recursos,
públicos, aí é uma maravilha. Porque olha o Maluf, vamos pegar o Maluf. Mas depende pega o do caso crime, do Paulo Salim. O homicídio, por exemplo, é 20 anos. Não, mas aqui é o 5. caso de atos de improbidade, de recursos desviados e tal. Bem, mas... aí já é um outro caso, claro. Agora, portanto, prescrever em 5 anos a ressarcimento de recursos desviados em atos de improbidade é muito pouco. Pode colocar 10 anos no caso do Brasil e tal, né? Porque a justiça não anda, porque os corruptos estão alegres, né? O pessoal do Petrolão, por exemplo, que ainda não foi acusado, deve estar dando pulos de alegria. A grande questão é que isso precisa acabar, né? Eu quero apenas dizer para os nossos ouvintes que, para o direito penal, não é esse o princípio. O ministro Milton Campos, que fez o prefácio do Código Penal, disse que uma das coisas mais importantes para um julgamento justo é a passagem do tempo. Porque termina o calor do povo, o clamor do povo, do momento do delito. Então, o tempo também é uma arma da realização da justiça, segundo o ministro Milton Campos. Mas veja, observe, tudo bem, mas quando você tem as provas mais que contundentes de desvio de recursos públicos, o tempo é desnecessário. Existe a prova. Está dizendo aqui, olha, você levou, pegou o dinheiro... processo e condena. Não, você mandou para a Suíça, por exemplo, o dinheiro foi de lá e você teve não sei quantas contas. Agora, isso daqui... Por isso que essa república, insisto, isso aqui é uma fraçãozinha. Essa república deu o que tinha de dar. Porque com essa estrutura aqui, o seu José, e tem casos, hein? Que roubou o shampoo 1 ano e meio preso. O sujeito que desviou 100 milhões de uma obra pública, desde que ele saiba quem contratar, contrata a pessoa X que vai defendê-lo, que tem um esquema, sim, aqui e lá em cima, e segura. O cara vai ficar soltinho. Pior, vai dar risada da gente. Tem gente que está devolvendo o dinheiro. No caso do Rio de Janeiro, houve casos, no começo desse século, em que agora está sendo devolvido o dinheiro. A Suíça segurou. Mas como o processo não andou no Brasil, está devolvendo aos corruptos o dinheiro roubado. E eles estão andando de Ferrari dando risada. Enquanto isso, o trabalhador está morrendo porque não tem hospital, segurança pública, seu filho não pode estudar. Eu também aplaudo o seu discurso. Não é discurso, isso, não é bonito, a triste realidade. Isso Só que é duro. se amanhã tivermos um regime de força aqui e não tiver prescrição, Sim. os 200 milhões de brasileiros vão penar diante da farda. Não. Isso é que é o problema. Não. Quem determina a lei não é a farda, mas... E qual é... o Brasil é um país tão estranho que a gente fica preocupado quando um general é candidato a vice-presidente e acha tranquilo quando um presidiário é candidato, né? Um presidiário pode ser candidato, um general não pode ser candidato. Mas por quê? O general cometeu algum crime, algum delito? Não. Ele pode... Eu discordo das opiniões, e falei aqui. Agora, ele não cometeu crime nenhum. Agora, o Lula é candidato, é na boa. Não entende, é o Brasil. Professor, eu vou torcer pro Santos hoje. Tá bom. Precisamos, viu?